Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aí do nosso curso. E nessa aula vai ser uma aula mais rápida, mas a gente vai falar do que é o absoluto. Para tirar todas as dúvidas, vamos falar de algumas características dele e você vai sair daqui sabendo exatamente o que é um absoluto. Vamos lá. O absoluto é o nome dado ao óleo extraído das plantas pelo processo de solvente. Tão simples quanto isso. Na prática, ele é um tipo de óleo essencial que ele foi extraído por solvente e não pelo processo de destilação ou qualquer outro processo que a gente já aprendeu aqui de extração de óleos essenciais. Porém, esse processo de extração por solvente lhe confere algumas características, que é o que a gente vai falar aqui. Quando a gente extrai o óleo essencial por esse processo, né, e cria esse absoluto, normalmente o absoluto ele é um pouco mais irritante para a pele, porque o processo por extração de solvente ele acaba por conseguir tirar mais coisa da planta ou mais componentes para criar esse óleo essencial do que um processo de destilação por arrasto de vapor, por exemplo. Então, ele acaba com uma composição química um pouquinho mais rica e que acaba sendo um pouquinho mais forte, concentrada e irritante para a pele. Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer as nossas misturas e na hora de definir as nossas diluições. Mais difícil de produzir do que um óleo puro, né? O processo de destilação é mais simples, vamos dizer assim, do que o de solvente. A gente já falou isso sobre esse processo, mas o absoluto ele tem que ter muito mais cuidado na hora do processo. Não que o outro não tenha que ter cuidado, né? Mas esse tem que ter muito mais por conta do uso do solvente e de conseguir criar um absoluto puro, né? Sem que tenha resíduos dos solventes que foram usados no óleo final. A gente usa o processo por solvente porque ele é necessário em algumas plantas, mas não só por isso, porque ele também, em outras plantas que ele não é, vamos dizer assim, necessário a única opção, também se é usado esse processo para criar absolutos dessas plantas por outras funções, para ter outros tipos de óleos essenciais com outras propriedades. E na perfumaria, principalmente na época que se usava muito a perfumaria natural, né, no início da perfumaria, isso era muito utilizado porque o aroma do absoluto é mais marcante do que um aroma do óleo essencial, vamos dizer assim, da mesma planta. Ele consegue traduzir, como ele não usa muito calor, ele não usa muita pressão, ele consegue, no final das contas, se você fizer todo o processo direitinho, o aroma do absoluto ele é muito mais parecido do aroma original da planta e muito mais rico do que o do óleo essencial comum. E é por isso que ele era tão usado assim para a perfumaria natural. E diferente do que você pode achar na internet se você pesquisar, existem blogs aí fazendo comparação de vantagens e desvantagens do absoluto versus óleos essencial, o que é melhor. Você vai encontrar um monte de artigos falando isso. E a verdade é que não existe o melhor ou pior, isso não é uma comparação. O absoluto ele é um produto diferente, é como se fosse um outro óleo essencial. Então, ele não é melhor nem que o outro. Você não vai falar assim, o óleo de cedro é melhor do que de lavanda? Não sei, depende para que você vai usar, né? Depende para que você quer. O cedro pode ser melhor para uma coisa e a lavanda melhor para outra. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função aí na natureza e na aromaterapia. Né? Não tem melhor ou pior. O absoluto de um óleo e o óleo essencial, vamos dizer assim, dessa mesma planta, o absoluto não é melhor do que o óleo essencial, nem pior. Né? Na verdade, ele só é diferente. Ele é um outro óleo, por acaso feito da mesma planta, mas é um outro óleo que tem outra função, outros objetivos. E esse aqui também tem outra função, outros objetivos. Então, cada um no seu lugar, não tem melhor ou pior. Espero que tenha ficado claro aí para você o que é o absoluto, que no final das contas nada mais é do que um óleo essencial tirado pelo processo de solvente, e ele é específico, ele tem algumas características, mas no fundo ele é mais um produto para a gente ter aí a nossa disposição para uso na aromaterapia. Né? Então, espero que você tenha entendido bem e que você tenha a oportunidade de usar alguns absolutos e óleos essenciais aí na sua carreira e para você experimentar também. Então, enquanto você ir na próxima aula.